Bom dia, meu nome é Márcia Maria, sou estudante do curso de História da Universidade Federal de Mato Grosso e neste momento estarei abordando o tema A Era do Liberalismo, da matéria Mundos Contemporâneos, do professor Cândido. A Era do Liberalismo. A Era do Liberalismo é um dos textos que se encontra no livro Introdução à História do Nosso Tempo, do Antigo Regime aos Nossos Dias, do autor René Remond. O autor, René Remond, nasceu no dia 30 de setembro de 1818 em Lens-Saunier, França. Faleceu em 14 de abril de 2007 em Paris, na França, aos 88 anos de idade, de complicações na saúde. René Remond foi um historiador e cientista político francês, especialista em economia política, publicou diversas obras de história, em especial sobre a história contemporânea. Foi secretário-geral da Juventude Estudantil Católica Francesa em 1943. Foi presidente da Fundação Nacional das Ciências Políticas em 1981 até a sua morte em 2007. E o objetivo do autor com o texto é compreender o mundo hoje e o vínculo ao entendimento do passado e das heranças recebidas, aceitas ou contestadas. Então, é fazer uma comparação do que aconteceu no passado e do que está acontecendo hoje. Eu concorde ou não com esses acontecimentos. Estudar o ontem como chave de interpretação para o hoje e para o amanhã. Fazendo o quê? Sempre comparações dos acontecimentos. Para quê? Para melhorá-lo. Proporcionar a formação de cidadãos críticos e perspicazes. É o quê? Perceber o que estava acontecendo naquela época, o que está acontecendo hoje, melhorar para o futuro, para o amanhã. Criticar também. Não, aquilo estava errado, o que eu vou fazer para melhorar? Se aquilo não deu certo, eu não vou persistir na mesma coisa. Estrutura do texto. O texto, ele faz parte da terceira divisão do livro. É um livro que é dividido em partes, em 4 partes. E a Era do Liberalismo, ela se encontra na terceira parte. Todas as partes, ela tem introdução, títulos e subtítulos que são desenvolvidos no decorrer dos textos. Este é um texto dissertativo que relata ideias e ações de uma época de um grupo de pessoas mobilizado por o mesmo fim. Então, o que? Era um grupo de pessoas que acreditavam na causa e se uniram para aquele mesmo fim, para aquele mesmo objetivo. O liberalismo, ele foi um dos grandes acontecimentos do século XIX. O liberalismo é uma filosofia política e moral, uma doutrina econômica baseada na defesa da liberdade individual com limitação do poder do Estado pelo império da lei. A maioria dos partidos liberais foram fundados na segunda metade do século XX. Então, o que? Aqui nós temos o liberalismo, que é mais uma filosofia individual, para o indivíduo, a defesa do indivíduo, dos recursos individuais, não coletivo. O liberalismo, ele começou como uma doutrina principal e esforçou-se intelectual em resposta às guerras religiosas, segundo a Europa durante os séculos 16 e 17, embora o contexto histórico para a acessão do liberalismo remota à Idade Média. Então, geralmente, o que remota as guerras religiosas? São guerras o quê? Eles não concordavam com os acontecimentos religiosos. Não concordam, então, ele começou naquele momento o quê? A defender os seus ideais, os seus intelectuais.
E aqui começa a era do liberalismo. O que dentro da terceira parte do liberalismo ressalta? Aqui nós temos a ideologia do liberalismo. Aqui vai abordar essa ideologia. Aí, mais tarde, ali mais embaixo, nós vamos ter um subtítulo dessa parte 1, que é a filosofia liberal. Trazer também as consequências jurídicas e políticas. O que isso ressalta juridicamente? E qual política que foi adotada naquele tempo? Naquele momento do liberalismo, onde o liberalismo se antecedeu, ele se acendeu. Aqui no item 2 nós temos a sociologia do liberalismo, que vai trazer o subtítulo Liberalismo, expressão dos interesses da burguesia. O liberalismo não se reduz às expressões de uma classe e as duas faces do liberalismo. Por que ela não se reduz à expressão de uma classe? É como eu havia dito, ela está voltada mais aos interesses individuais. A defesa dos bens individual, não coletivo. As etapas da marcha do liberalismo. Nós temos dois acontecimentos, um de 1820, que foi o primeiro episódio, e o de 1830, que foi o segundo episódio, que foi o segundo abalo. E mais tarde nós temos as tentativas do liberalismo. As tentativas o quê? De melhoria, da defesa o quê? Individual, da ideologia de igualdade, que na verdade não ocorreu, mas era uma luta que estava lá, lutar por igualdade, igualdade individual. E os resultados que isso tudo trouxe, os regimes políticos liberais, a ordem social liberal, a igualdade de direitos, desigualdade de fatos, o dinheiro e a instrução. Sempre como em todo momento, até os dias atuais, o que? Nós temos essas desigualdades. Nem todo mundo tem o mesmo direito. O dinheiro também não é proporcional. Na verdade, são direitos proporcionais. Um tem mais, outro tem menos. E as instruções também, que são, quando você se tem instrução, você pensa melhor. Geralmente as instruções elas estavam voltadas para os estudantes de direito, geralmente os advogados, médicos, jornalistas, que tinham mais a visão crítica dos acontecimentos, começavam a descorrer os seus pensamentos. Aqui nós temos a conclusão. O que nós podemos concluir com tudo isso? Que devemos olhar atentamente os acontecimentos do passado em comparação ao presente. A reflexão retrospectiva das mudanças que afetaram o mundo e a sua história. A consciência de um ato histórico não é algo programado. Então, o que aconteceu historicamente anos atrás não foi programado, aconteceu naturalmente. Apesar das várias formas políticas existentes no mundo, até chegar a uma que se considera ideal, que são as várias tentativas do liberalismo. Hoje, atualmente, a tentativa é o quê? A democracia, que é uma luta para algo melhor. Metodologia. A metodologia usada pelo autor foi uma metodologia científica, pesquisas bibliográficas, explicativas, exploratória e quantitativa. A minha já foi somente bibliográfica. E nesse momento eu encerro minha apresentação agradecendo aqueles que estão nos ajudando, que nos deram apoio e que contribuíram para que esse trabalho acontecesse. Muito obrigado. E até mais.